Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos postar um vídeo sobre um tema bíblico e peço que vocês possam aqui, ó, aí embaixo compartilhar. Isso mesmo. Você que é novo no canal, se inscreva e não deixe de comentar a respeito do tema desse vídeo que nós vamos transmitir para vocês. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Romanos capítulo 12 é um texto que eu gosto muito. Na verdade, as cartas do apóstolo Paulo, né, são cartas que têm um profundo conteúdo teológico. E esse conteúdo teológico, ele chegou até nós através dos tempos e faz parte do cano das Sagradas Escrituras. E aqui nas cartas de Paulo, podemos encontrar orientações para todas as áreas da nossa vida. E eu gosto muito desse texto, de Romanos capítulo 12, e os versos que a gente vai ler, vai ser o verso 1 e o verso 2, ok? Então você pode abrir sua Bíblia se você quiser, ou então acompanhe comigo, nos ouça aqui fazendo a leitura desse texto. Romanos 12, 2, a perícope aqui fala sobre a nova vida. A perícope, o trecho, né? Então, a nova vida. E Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito bem, eu quero aqui fazer algumas observações com relação ao verso 1. Paulo aqui faz uma petição. Aqui no seu texto, Paulo ele roga aos irmãos da igreja em Roma, os cristãos romanos, para que eles apresentem o corpo deles como um sacrifício vivo. Na Bíblia, quando a gente fala sobre sacrifício, a gente tem muito a pensar sobre a ideia dos hebreus no Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, a gente vê que a forma de adoração que Deus estabeleceu naquele momento da história deste mundo para os seus filhos, para os cristãos, era que eles sacrificassem a Deus o cordeirinho, aqueles que eram mais pobres, né? Uma pombinha, uma rolinha, e assim era feita a adoração. E Deus estabeleceu sistemas de sacrifícios, o templo, e ali era feita a adoração a Deus. Como nós sabemos, essa parte da história ela foi mudada. Devido ao que aconteceu na cruz, muitas das leis, né, de ordenança, como Paulo mesmo descreve em um dos seus textos, foi abolido. Então essa abolição trouxe uma nova maneira de se adorar a Deus, mas com o mesmo princípio, adoração a Deus, entregar a Deus a vida, entregando a Ele o coração. Então aqui nós vemos que Paulo ele faz uma petição, e essa petição está baseada no que acontecia no Antigo Testamento. Ele fala assim: rogo-vos que apresentei o quê? O vosso corpo como sacrifício vivo. Antigamente, no passado, matava o cordeirinho para que o sacrifício fosse aceito. Aqui nós vemos que Paulo fala que apresentamos agora o nosso corpo como sacrifício vivo. E diz assim: esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, qual é a maneira de nós adorarmos a Deus hoje? O que a igreja precisa fazer para adorar Deus hoje? Irmãos, a igreja de Deus, nos tempos do fim, aliás, a essa igreja foi dada uma missão. E essa missão é a missão de pregar o evangelho. Nós vamos à igreja, né, o templo hoje, que nós conhecemos como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para você que é adventista. E lá no templo a gente oferece adoração a Deus através da oração, através da música e através da mensagem falada, compartilhada, assim como nós estamos fazendo agora nesta live, neste momento. E ali nós adoramos a Deus. Mas o que o cristão tem que entender é que fazer isso só faz parte do processo, que nós chamamos o processo do discipulado. Quando eu falo do discipulado, porque em todo o texto bíblico a ideia de adoração a Deus está baseada no discipulado.
E quando falamos de discipulado, a ideia que surge na cabeça do cristão hoje, está correta, inclusive a ideia, é que nós devemos orar a Deus, fazer o nosso culto, buscar a Deus através do estudo, ouvir a voz de Deus através de sua palavra. Isso faz parte do discipulado. Ir à igreja, dar os nossos dízimos, as nossas ofertas, faz parte da adoração, faz parte do discipulado. Mas eu quero dizer que isso é apenas uma parcela do discipulado, porque discipulado é um processo. Lá em João 3, quando Cristo fala com Nicodemos, ele estabelece ali o processo do discipulado, que é o novo nascimento. Preste atenção numa coisa. Quando uma pessoa nasce, ela começa um processo, que é o processo de vida, o processo de viver. E o processo de viver, ele se dá em várias etapas. Na vida espiritual é do mesmo jeito. Quando nós nascemos para Deus, nós iniciamos um processo de vida espiritual. E é interessante que, não só interessante, mas desanimador, triste, que muitos cristãos, ele param no processo. Eles só nascem e continuam sendo os mesmos, fazendo as mesmas coisas. A vida deles não tem progresso espiritual. Então, o discípulo passa por um processo discipulado. Então, para ser discípulo, você precisa entrar no processo de discipulado. E isso é muito importante o cristão entender. E Paulo aqui no livro de Romanos, capítulo 12, ele fala que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional a Deus. Eu faço referência, aplico este verso ao fato de que nós temos uma missão. E essa missão, ela deve ser cumprida. Essa missão, ela deve ser cumprida como sacrifício vivo a Deus da nossa vida, dos nossos dons, dos nossos talentos. E é isso que Paulo ele está dizendo aqui em Romanos, capítulo 12, verso 1. Apresentar o corpo, o nosso corpo, como sacrifício vivo a Deus, significa se doar a Deus. Doar o nosso tempo, doar os nossos recursos, doar tudo aquilo que temos para o avanço da obra de Deus neste tempo. Então, Paulo ele foi muito preciso quando ele disse que o sacrifício vivo é o nosso corpo. E então, ele está dizendo aqui, e termina esse verso, falando o seguinte: e esse é o nosso culto racional, meu querido amigo, minha querida amiga. Então, para que ofereçamos a Deus uma adoração racional, é isso mesmo, devemos entender o processo do discipulado. O processo do discipulado não envolve simplesmente o nascimento. Nós nascemos para Deus, então para continuarmos a vida de crente, de cristão, nós precisamos nos desenvolver, crescendo, subir a escada passo a passo para atingir a estatura de Cristo, ou seja, o desenvolvimento de uma vida com Deus, com inteligência, fazer certo, pensando em cada passo que você está dando. E a Bíblia apresenta esses passos, que é o processo do discipulado. Então eu quero dizer para você que é muito bom ir à igreja, é muito bom orar, muito bom ler a Bíblia, ouvir Deus falando conosco. Mas isso é parte do processo. Isso mesmo. E que parte você está do processo? Eu quero dizer que, infelizmente, muitos crentes, muitos irmãos, sinceros até, eles pararam no processo. Então nós devemos oferecer tudo o que temos a Deus, os nossos dons, repito, os nossos talentos. Então, Paulo, ele fala aqui que o culto racional, aquele culto que é feito com a inteligência, é baseado nos métodos, nos ensinos de Jesus. E Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 28, o processo de discipulado é muito bem descrito ali também, quando ele fala sobre a grande comissão, ou seja, a grande comissão da igreja. Né? E eu sempre falo isso, eu repito e gosto de falar isso, e perguntar isso, né? E explicar sobre isso. A igreja, quem é a igreja? Você pode estar pensando agora, a igreja somos nós, mas essa resposta fica muito rasa, quando se trata da responsabilidade individual de cada crente com Deus, com relação ao sacrificar-se a Deus racionalmente, para que possamos oferecer a Ele um culto racional. Então, quem é a igreja? A igreja somos nós? Está correta a resposta. Mas para que eu sinta em mim a responsabilidade, eu devo entender que eu sou a igreja em primeiro lugar.
eu sou a igreja. Então, se eu sou a igreja de Deus na terra, eu devo fazer o que está sendo dito lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 18. O que Jesus pede? Ide, portanto, e tem a ênfase, pregar o evangelho, tudo isso está certo, mas a ênfase é fazer discípulo. Ou seja, eu não só sou um discípulo, eu tenho por ordem de Deus fazer discípulo para o desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra. E lá Cristo ele estabelece o processo. Então o processo de fazer discípulo é fazer o discípulo, batizar e ensinar. Está lá. E Paulo aqui ele é muito, mas muito feliz quando ele diz que a Deus devemos oferecer tudo. Apresentai-vos vosso corpo como sacrifício vivo para Deus. Então devemos sacrificar, sacrifício vivo, a nossa vida por inteiro. Mente, corpo e espírito. Tudo de Deus. Então isso envolve tudo. Os nossos bens, os nossos talentos, o nosso conhecimento, tudo deve ser oferecido em sacrifício a Deus, que é o nosso culto racional. E na prática, isso se dá quando fazemos discípulo. Então, amigos, vocês que estão ouvindo, amigo, eu quero dizer então, e termino esse texto aqui, lendo o verso 2 do capítulo 12, que ele diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, que coisa linda a gente consegue ver neste texto da Bíblia Sagrada. Paulo faz referência a sacrificarmos a Deus, e ele está falando isso de uma experiência pessoal que ele tinha com Deus. Essa é uma experiência pessoal de Paulo, isso mesmo, porque ele se sacrificou por inteiro a Deus, deixou tudo por Deus e fez tudo por Deus. Ele se sacrificou, deu a sua vida, o seu corpo em sacrifício vivo a Deus. E ele fala que isso foi feito de forma racional. E Paulo dá a receita de como, de forma racional, oferecer nossa vida, o nosso corpo em sacrifício vivo. No verso 2 do capítulo 12, a gente vê a resposta. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos como pela renovação da vossa mente. E ele diz, aí sim vamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Algum dia, amigo, você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Talvez você esteja processando na sua cabeça agora várias respostas. Mas o que a Bíblia diz como sendo a vontade de Deus para a minha e para a sua vida? É uma questão que delicadamente e profundamente devemos refletir, porque a obediência a esta ideia é o que nos fará ser igreja de verdade, discípulos de verdade. Então, querido amigo, eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Transforme, não vos conformes com o século. E quando a gente fala conformar-vos com o século, não é olhar para a televisão e falar assim, nossa, que barbaridade. Olha o que está acontecendo lá em tal lugar. Olha o que fulano está fazendo. Isso é um absurdo. Estamos vivendo nos últimos dias e coisa. E a gente vai falando isso. Não vos conformais com o século. É muito mais do que você ligar a sua TV e dar descrédito aos absurdos que está acontecendo hoje no nosso mundo. Não nos conformarmos com este século significa muito mais do que olharmos para essas coisas absurdas que acontecem no nosso mundo e tristemente baixarmos a cabeça e dizer que essas coisas são horríveis. É muito mais do que isso. Não vos conformares com o século que a gente está vivendo. Isso tem a ver com a nossa vida. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós estamos conformando a nossa vida com as coisas deste mundo? Essa é uma questão chave que devemos responder. Quando a gente faz isso, Paulo está falando aqui, ó, no verso 2, não vos conformeis-vos com este século. A nossa mente ela vai ser moldada por essas coisas.
E vai chegar um momento que nós seremos tão insensíveis a Deus que nós não sentiremos mais a necessidade dele. E é um problema, porque quando a gente não sente necessidade de Deus, significa que estamos cometendo pecado contra o Espírito Santo. O que é cometer o pecado contra o Espírito Santo? É negar a voz do Espírito Santo. E quando a gente deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, a gente está se conformando a mente com o século. Então, amigos, é isso que está dizendo essa perícope que nós lemos hoje. Apresentar nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E ele diz que isso é um culto racional e não conformar a nossa mente com o século, com o que está acontecendo. Não só com as coisas que vemos na TV, mas com aquilo que estamos fazendo na nossa vida, com aquilo que estamos colocando na nossa cabeça. Se você está interagindo tanto com essas coisas que a sua mente vai se conformar com isso, ao ponto de não ouvir mais a voz do Espírito Santo. Então, para apresentar nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, para podermos terminar essa mensagem de hoje, eu quero dizer a você, que precisamos entregar tudo o que somos a Deus. Nosso corpo, nossa mente, o nosso espírito, a nossa vida, nossos talentos, os nossos dons. E somente assim estaremos seguros, debaixo das asas de Deus. E Ele nos levará a Canaã celestial. Então, que você nesse sábado possa não só refletir sobre isso, mas reflita na sua vida. O que você está fazendo da sua vida agora? Se você está respirando, não é tarde para você. Porque para Deus é válido a sua vida, você está vivendo até o último suspiro, ainda há esperança para todos. Então eu convido você que nesse dia você possa refletir sobre isso e não só refletir sobre isso, tomar uma decisão quanto a isso, para que a sua vida seja melhor, para que você experimente a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus e assim você vai ser feliz de verdade. Querido amigo, infelizmente nós não vamos encontrar a felicidade nas coisas que temos, ou naquilo que buscamos, naquilo que conquistamos. Eu não estou dizendo que essas coisas não trazem satisfação, é muito bom comprar, vender, buscar, ter, conquistar, isso faz parte do processo de vida, porque nós somos criados para poder ir em busca e conquistar essas coisas. Mas você não precisa se vender a este mundo, se conformar com este mundo, se conformar com este século, para poder obter tais coisas. Deus, Ele quer que você experimente a sua perfeita, boa, agradável vontade. Isso sim é a verdadeira felicidade. Então que você encontre essa felicidade, que você ouça hoje a voz de Deus falando para você, e que esse sábado seja um momento de reflexão. E eu faço um apelo, eu não sei onde você está na sua caminhada. Tem gente que acha que quando toma um tropeço, tudo acabou. Não é verdade isso. E se você tropeçou, faz parte do processo de crescimento na vida espiritual. Porque quando a gente nasce para o mundo, fisicamente, carnalmente falando, a gente nasceu, a gente tem que aprender as coisas. O bebê não nasce andando, o bebê não nasce falando. E no processo de aprender, ele comete muitos erros, ele cai. Já viu um bebê aprendendo a andar? Ele cai. E eu tenho a experiência do meu filho, Mateus. Mateus, quando ele começou a andar, ele caiu na primeira tentativa. E para ele ganhar a confiança novamente de tentar de novo, demorou muito tempo, vários dias. Mas ele já tinha nascido e estava no seu processo de crescimento. E aonde você está na sua caminhada? Deus está te chamando para que você se ofereça como um sacrifício vivo a Ele, hoje. Para que você experimente a vontade dEle, agradável e perfeita. Isso sim é, racionalmente, adorar a Deus. E eu termino dizendo, você pode hoje tomar a sua decisão para estar mais perto de Jesus. Que Deus vos abençoe, que você possa dar um passo além. Cristo, Ele te chama. Cristo sabe das suas lutas, conhece a sua caminhada. E se você caiu, Ele está esperando você tentar de novo, como um pai faz com uma criança que está aprendendo a andar, e Ele está esperando você levantar. E Ele te chama hoje. E quanto mais cedo você fazer isso, mais cedo você vai experimentar a bênção de ser chamado filho de Deus.
mais cedo você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na sua vida. Então não te demores. Então esse é um apelo que eu faço para você. Não importa o caminho que você está, não importa onde você está na sua caminhada cristã. Sempre é dia de aprender novas coisas com Jesus. Então que você dê esse passo. Não deixe de fazer isso. Que Deus vos abençoe. Fique com Deus. Nos encontramos na próxima live.